25 de junho de 2025, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas ouvintes, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pela sua companhia nesta reflexão da liturgia de hoje. E vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos do 1 ao 12, do 17 ao 18. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor, e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me desse descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante comprido, mas um texto muito bonito. Hoje a liturgia nos traz, nesta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Então vamos lá. Abrão, ele pergunta ao Senhor: o que me darás? Ou seja, o Senhor mexeu comigo, me chamou, pediu para eu que eu deixasse a minha terra, tudo que eu tinha lá, e que eu saísse de Ur dos Caldeus e fosse em direção à terra que o Senhor iria me mostrar. Mas o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor quer de mim? Eu já sou velho, nem descendente eu deixarei. Olha só, que interessante. Minha gente, aqui um ponto para nossa reflexão. Inclusive falava isso na homilia de ontem, da Natividade de São João Batista. Nós somos especiais para Deus. E Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. Por mais dificultoso, debilitado, por mais pequenos que pareçamos ser, Deus tem um projeto
E Deus quer usar de nós para instaurar a sua salvação onde nós convivemos. Nós somos importantes num projeto, num desígnio de Deus. A gente precisa entender isso. Abrão, ele não se enxerga. Olha que a gente precisa entender esse texto. Abrão, ele não se enxerga apto para contribuir com Deus em nada. Ele não se acha meritório, ele não se acha apto para ajudar a Deus em qualquer coisa que seja, por menor que seja. No entanto, Deus promete que a descendência dele será maior do que a quantidade de estrelas do céu. Aquele que se achava pequeno, aquele que se achava restrito, aquele que se achava impotente, incapaz, se tornou o pai de uma geração sem fim. Olha, isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa história. Muito importante, minha gente. Porque às vezes também nós trazemos conosco esse sentimento de impotência diante, sobretudo, das dificuldades da vida. E nós temos que lembrar que nós temos um Deus que é cheio de poder. Que é um Deus que nos chamou, e se Ele nos chamou e nós estamos a segui-lo, Ele vai nos honrar. Ele vai nos honrar, mesmo que as coisas pareçam ser contrárias a essa verdade, Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Então, esse desânimo, talvez essa falta de perspectiva, né? Falta de sonhos, falta de projetos, já não tinha mais nada para esperar Abrão. E Deus, quando se aproxima dele, Deus faz renascer no seu coração a esperança. Né? Interessante o texto de hoje. Né? Outra coisa interessante para nós, nesse texto, é que Abrão, Deus promete descendência, e Abrão ele vai dar o jeito dele, porque no fundo ele não enxerga que Deus pode intervir de maneira sobrenatural, entendeu? Essa fé, ela tem de crescer no coração de Abrão. Né? E ele fala, eu não tenho descendente legítimo, né? Eu não tenho descendente legítimo, então o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E Deus falou, não vai ser Eliezer de Damasco, vai ser um descendente nascido de você. Será um dos teus descendentes o herdeiro. Interessante. E Deus fala para ele, olha para o céu, a quantidade de estrelas. Tua descendência será assim. O texto diz no versículo 6 desse capítulo 15 que Abrão teve fé no Senhor. E Deus considerou isso como justiça. Né? Se eu pudesse acrescentar de maneira ousada uma palavra aqui, ele teve fé e esperança, porque ele começou a esperar. Né? Abrão teve fé, ele creu. É a primeira vez que aparece a palavra crer, a palavra fé, no sentido não no sentido humano, mas no sentido sobrenatural. Abrão creu. Minha gente, nós precisamos também crer em Deus. Às vezes nós colocamos os nossos problemas, os desafios da vida, as situações que às vezes nos aborrecem, nos entristecem, enfim, às vezes nos colocamos acima de Deus. Cadê a nossa fé batismal? Cadê a nossa fé batismal? Abrão creu, teve fé no Senhor. E Deus, ele disse, eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. E Abrão ainda pergunta, mas como que eu vou saber se eu vou possuí-la? E Deus, ele vai fazer aliança com Abrão. Como eu vou saber que vou possuir essa terra? E Deus vai fazer uma aliança. Ou seja, Deus vai mostrar para Abrão que ele tarda, mas não falha. Que ele promete e cumpre. Que ele promete e entrega. Né? Então ele manda trazer alguns animais, dividir no meio, né? E
Antigamente se fazia pacto ou contrato, né? Ou aliança, que significa a mesma coisa. Dessa maneira, partia o animal no meio e as duas pessoas que faziam o trato passavam entre os animais de maneira pública e isso selava o contrato, né? É muito interessante que começa a vir algumas aves de rapina, né? Hoje nós chamaremos de abutres, de urubus, né? Tentando comer os cadáveres dos animais. E Abrão os espantou, os enxotou. O que representa isso no texto? Representa, minha gente, que a vida de fé não vai ser fácil, não. Vai ter muita gente que vai tentar apagar a virtude da esperança e da fé no seu coração. Vão acontecer muitas situações que vão tentar apagar a virtude da fé e vão tentar fazer você desconfiar de Deus. Vão surgir situações que vão tentar esmorecer a presença de Deus no seu coração. Não se deixe abater. Enxote, como Abrão espantou essas aves, porque precisa acontecer a aliança. Porque nós precisamos experimentar a aliança com Deus. A gente pode fazer uma analogia, né? É muito bonito isso. A gente renova a aliança com Deus, sobretudo na Santa Missa, né, minha gente? A Santa Missa, o culto da missa, é a oportunidade que nós temos de renovar a nossa aliança com Cristo. E Ele derrama o sangue, atualiza o sacrifício, né, da aliança sobre o altar para a nossa salvação, né? E quantas coisas que querem nos tirar dessa celebração, desse mistério da aliança. Eu vejo nas missas que eu presido quanta gente dispersa, né? Quanta gente com pressa. E é muito triste isso, minha gente. É um momento nobre. É um momento único. É o momento mais importante da nossa vida. Eu digo a vocês, a Santa Missa deve ser o desejo da nossa alma, do nosso último respiro. Se eu tiver a graça de pedir alguma coisa para Deus, eu digo a vocês, hoje, eu peço que o meu último respiro seja diante do altar, a presidir uma missa, de todo o meu coração. E a gente vê que quando o Senhor está selando aliança conosco, tem muita gente que não está com o coração ali e não retribui esse pacto, esse contrato de amor. Não retribui, minha gente. Não retribui. Preocupação com o almoço que vem depois, com o churrasco que vem depois, com as minhas verdades, porque a missa está passando do horário, porque a missa está passando do tempo. Me mostre um documento da igreja que diz que a missa tem que ter 40 minutos, 50 ou 60 minutos. Não existe nenhum documento, nenhum código de direito canônico. É o tempo que deve ser celebrado, uma liturgia piedosa, bem feita, bem preparada, uma homilia que não seja longa demais e prolixa, mas também que não deixe de enfatizar, de atualizar o mistério de Cristo. E tem muita gente com intenções secundárias. Não sela aliança com Deus, né? Essa turma, olha minha gente, essa turma, quando começar a perseguição cristã, porque isso está no catecismo, essa turma vai ser a primeira turma que vai abandonar a fé. Primeira turma que vai abandonar a fé. E o que acontece? Essas aves, elas querem estragar a aliança. Já estava tudo pronto para a aliança, elas estragam. Olha, nos cultos litúrgicos, os sacramentos, quanta dispersão, né?
Presta atenção na sua igreja, onde você vai. Pode prestar atenção. Pega, por exemplo, o microfone. O microfone sempre começa a falhar na hora da proclamação da palavra de Deus, que é um momento nobre, onde Deus vai falar conosco. Presta atenção. Quando não é na liturgia da palavra, é na hora da consagração. Nada é à toa, minha gente. Nada é à toa. Né? Nada é à toa. Muito, muito interessante esse texto de hoje. E depois nós vemos que quando o sol se pôs e escureceu, apareceu, o que aconteceu? Caiu um sono em Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso torpor e terror, né? Esse sono representa a incapacidade de retribuir a Deus. Na liturgia da Santa Missa, nós renovamos a nossa aliança para com Deus. Mas esse cair do dia, este sono, né? Esse terror representa a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de retribuir a Deus. Quando acontece um contrato, um pacto ou uma aliança, tem as exigências dos dois lados, né? Quando eu faço um contrato com alguém, tem as cláusulas que tem as exigências para mim e tem as exigências também da outra pessoa com quem eu estou fazendo um contrato. Cada um vai ter que cumprir sua parte, não é? O ser humano não consegue cumprir nada, gente. Olha a nossa vida, olha a nossa história, olha os nossos pecados, olha os nossos apegos, olha a nossa fragilidade. O quanto nós somos frágeis, pecadores, falhos. Ninguém é digno do altar. É isso que isso é representado pelo sono e pelo terror. E aí aparece um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passa pelos animais, no meio dos animais, e queima e devora os animais. Né? Ou seja, não deu tempo de Abrão passar no meio dos animais. Ele não conseguiu, mas Deus passou. E Deus fez a aliança acontecer. Que bonito isso. Que bonito. Olha, quando nós nos sentimos frágeis, desanimados, porque muitas coisas da nossa vida nos cansam, nos desanimam, pessoas nos desanimam, situações nos desanimam, nos cansam, às vezes provoca em nós vontade de largar tudo, de parar, de desistir, de tocar nas coisas, sabe, de qualquer jeito, já que ninguém tá nem aí, vamos tocando de qualquer jeito. Quando acontecer isso, lembremos que Deus, Ele honra a aliança conosco. Lembremos que Deus, Ele não desiste de nós. E nós precisamos tentar, no mínimo que conseguirmos, imitar este amor de Deus. Fazer pelo menos o mínimo por Ele. Quando nós desanimarmos a vida, quando o sol da nossa vida vai se pondo, os cansaços baterem a nossa porta, que nós repousemos em Deus e deixemos que Ele passe na nossa vida. Consuma aquilo que precisa ser consumido, leve embora e cele a aliança conosco. É o grande ensinamento desse texto para cada um de nós hoje. É uma palavra muito atual, muito viva. E deixemos que Deus cumpra. Olha, minha gente, se nós estamos num determinado lugar na nossa vida, se Deus nos permitiu chegar até onde nós estamos, ou se Deus, por uma ocasião ou outra, nos colocou nesse lugar onde nós estamos, seja bom, seja ruim, seja desejável ou não, é porque Deus tem um desígnio, é porque Deus tem um projeto,
até mesmo nos momentos de cruzes da vida, Deus tem um projeto. Selemos aliança com Ele. O resto é reto, o resto é resto, o resto é resto. Que a palavra de hoje nos ajude e provoque no nosso coração aquilo que Abraão estava cultivando em si, o dom da fé. E como eu disse, também o dom da esperança. Que a palavra nos ajude. Queridos, vocês que me escutam pela Rádio Rainha da Paz, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, conectados, ouvindo uma boa canção católica. E vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais, também não esqueça de curtir e compartilhar. Essa palavra de fé e de esperança pode ajudar o dia de muita gente. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.